E tivemos bomba aí na sexta-feira, viu? Olha, bateu o desespero em Jair Bolsonaro. Por quê? Algumas notícias aí na imprensa dão conta de que o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes, eles tiveram reunião na casa do Lula, no dia que teve atentado terrorista no STF, e parece que eles já conversaram novamente, e que cogita-se aí a prisão preventiva do Bolsonaro. Por que prisão preventiva? Porque até ser feita a denúncia do Bolsonaro, isso vai ficar para depois do carnaval. Então, olha só, o chefão aí da quadrilha, o bandidão, vai ficar mais 3, 4 meses solto, no mínimo. É muita coisa. Então já se fala aí em prisão preventiva, não só do Bolsonaro, mas de alguns outros. Não sabemos ainda o que pode acontecer. Enquanto isso, já se circula lá em Brasília um texto dizendo que o Bolsonaro pode fugir para a Argentina, talvez não agora, mas nos próximos meses. Então, isso reforça aí uma possível prisão preventiva. Se tiver qualquer indício de que ele pode fugir, ele pode ser preso preventivamente. E aí, enquanto isso, o advogado do Tenente Coronel Cid aparece no Globo News. Ele é amigo da jornalista Andréa Sadi, então sempre ele dá declarações lá. E olha, ele gosta de passar vergonha, o advogado do Tenente Coronel Cid. Eu lembro algumas declarações que ele disse, aí depois ele ia lá no dia seguinte e falava o oposto, aí depois ele falava o oposto, e muitas vezes dá a impressão de que enquanto ele está dando entrevista, ele recebe mensagem no celular, ele olha assim, e aí depois ele vai mudando as versões. Aí você fala, pô, estranho. E aí ele passa mais vergonha ainda porque ele vai mudando de versão. Pois bem, eis que hoje fez a mesma coisa o advogado do Tenente Coronel Cid. Primeiro, ele delatou o Bolsonaro ao vivo em rede nacional para todo mundo ver aí como os vídeos vão aí para as redes sociais em rede mundial. Ele delatou o Bolsonaro. Diz aí, eu vou mostrar já o trecho. Ele diz que o Bolsonaro é quem comandava aí a organização criminosa que tentou dar golpe de Estado. Inclusive, ele confirma que o Bolsonaro chegou até a indicar o chofer ali para os crimes, ali para a execução dos crimes. Ele não foi bem específico se é na execução do Lula e do Alexandre, ou se era ali para todos esses crimes, mas o Bolsonaro chegou até a indicar uma pessoa para o grupo. Quer dizer, o Bolsonaro não apenas sabia, ele comandava tudo. Depois, ele recebeu mensagem de alguém, ele falou que ele não sabia. E começou a falar que não lembrava, começou a ser perguntado sobre outras coisas, falou que não lembrava, tudo mais. Aí depois a Andréa Sadi perguntou para ele de novo a mesma coisa, ele falou que não. Aí ela chegou até a falar, olha, tá gravado o que você falou. Aí ele disse, não sei, golpe, eu não sei se teve tentativa de golpe. Você fala, pô, peraí, você acabou de falar uma coisa e tá falando outra. Pois bem, foi aí ameaçado no meio da entrevista o advogado do Tenente Coronel Cid por alguém. E aí foi mudando de versão. Mas a versão inicial, que é quando ele estava realmente falando o que aconteceu no depoimento, mostra o que o Cid falou para o Alexandre de Moraes. Ele foi comandado por Bolsonaro, que queria dar um golpe de Estado. Vou te mostrar aqui o trecho, para não ficar sombra de dúvidas. Pois bem. Ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder aquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. E quando Bolsonaro ele confirma que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado, ele dá detalhes de reuniões em que eles estiveram, de informações que ele passava para o ex-presidente. Como é que era essa ciência que tinha o ex-presidente, doutor? Ele era um assessor realmente de reuniões, de sessões, assessor diretamente com o presidente. Detalhes mesmo, no fundo, ele não tem muitos detalhes. Tem detalhe da reunião realizada, de onde ele participou. Que, aliás, foi pública a reunião, embora esse aspecto mais particular não tenha sido revelado publicamente. Mas ele confirmou, sim, todos os fatos, a decisão e indicou, inclusive, o tipo de infração que teria cometido, né? Foi apreendido pelos investigadores e repassado. Ontem apenas foi o coroamento desses fatos. Agora vem a conclusão, deve ir para a PGR. Pois bem. Uma semana, um pouco mais disso, a PGR elaborar, que provavelmente vai precisar lá seus 60, 90 dias, porque são 800 páginas de procedimento. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado, e o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele agora, olha só. Sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente então sabia tudo. Aliás, a pessoa que comandava essa organização, tanto que ele acabou sendo denunciado
a gente vê com a denúncia do Ministério Público por esses fatos. Tá aqui o que falou o advogado antes. Depois, ele acabou desdizendo tudo, chegou num nível em que a Andréa Sadi chegou até a brigar com ele ali, ao vivo quase, falando, ó, tá gravado o que o senhor disse aqui, ó, o senhor disse não faz nem 10 minutos, o senhor tá mudando de versão. Aí ele tenta sair pela tangente, falar que tá cansado, foi o dia inteiro de depoimento, ele repetiu umas 10 vezes que foi o dia inteiro de depoimento, que é mentira, mentira. O Cid ficou 3 horas lá. Então, se ele ficou 3 horas lá, o depoimento durou 2 horas e 45 minutos, 2 horas e 50 minutos, não durou o dia inteiro. E aí, chega o momento, que foi o pior momento aí que ele mais passou vergonha, não o que ele mais passou vergonha, mas o pior momento aí do ensaboado advogado do Cid, em que a Flávia Oliveira pergunta para ele, olha, o Tenente Coronel Cid, eu vou só mostrar aqui a foto, né, mas ele perguntou, o Tenente Coronel Cid deu detalhes aí das reuniões e tal, ele fala que não lembra. Aí ele até é perguntado, olha, o senhor está sendo pressionado por alguém? Lembrado não, foi ontem, foi o dia inteiro, então acho que é a essência. Doutor, o senhor está sendo pressionado por alguém desde que o senhor começou a dar entrevista aqui? Não, a pressão é a entrevista em si, são os fatos. Acontece que foram um dia inteiro, né? Eu não posso lembrar de tudo que aconteceu. Então, não estou lembrado. Durante a entrevista... Aí ela fala de novo, durante a entrevista o senhor está mudando a versão. O dia inteiro não foi o dia inteiro não, foram 3 horinhas. Você falar que não lembra do depoimento do seu cliente, e olha, antes de dar o depoimento, com certeza o cliente dele deve ter dito para ele o que falar, e ele deve ter orientado, ó, isso você fala assim, assado, a maneira de falar para não se incriminar muito, para não piorar a sua situação, né, incriminar só os outros. Aí, de repente, não lembro mais, não tô lembrado. O fato é que, antes aí dele ser ameaçado por alguém, ele confirmou, o Cid disse que o chefão da quadrilha é Jair Messias Bolsonaro, quem comandou o plano aí para executar o Lula e Alexandre de Moraes foi Jair Messias Bolsonaro. Então por isso que os rumores aí de fuga do Bolsonaro vão aumentando, porque a situação dele está cada vez pior. Os filhos do Bolsonaro estão aí comandando o gabinete do ódio numa tentativa de ele lavar a imagem do Bolsonaro, dizer que não, que é o Alexandre de Moraes que tá inventando coisa, porque a tentativa não é crime, e aí se alguém só pensou em matar, isso não pode ser ali tentativa de assassinato, porque a pessoa só pensou, se o plano não foi concretizado, é porque o Bolsonaro não quis, então não teve tentativa de golpe e tudo mais, só que teve, né? E aí, o problema deles é que o Bolsonaro está sendo achincalhado em toda a imprensa. Está começando um movimento aí da imprensa que parece que antecede a prisão, que é o quê? Sair em todos os jornais, e aí sair com destaque em todos os lugares as matérias mostrando os crimes do Bolsonaro. Isso não acontecia faz muito tempo. E é isso que começa a causar pavor no bolsonarismo. O Jornal Nacional fez essa semana, em 3 dias consecutivos, matérias de mais de 10 minutos. Uma foi de 17 minutos contra o Bolsonaro. Não chegou aos 23 minutos dos pedalinhos dos netinhos do Lula no sítio de Atibaia. Não chegou. Mas 17 minutos. No dia seguinte foram mais 15 minutos. Aí depois, no outro dia, 11 minutos. Talvez hoje tenha aí mais alguns minutos aí contra o Bolsonaro. Talvez tenha matéria aí amanhã também, talvez no Fantástico. A Globo News passou a dar destaque a isso. Também vem o fato de que teve o G20 e a imprensa não quer falar dos outros assuntos da política, que é o quê? Que são o quê? Primeiro, o Haddad ele tornou pública a lista das empresas que recebem benefícios fiscais do governo. Inclusive, aquela influenciadora bolsonarista Virgínia recebeu 4 milhões e 600 mil reais. Olha só, influenciadores aí recebendo um dinheirão de benefícios fiscais. E aí o Haddad está ali sendo pressionado a cortar gasto de saúde, educação, FGTS, BPC, sei lá o que lá, com boa parte da esquerda disseminando fake news contra ele com o Lula, e aí ele vai lá e expõe. Muitos são patrocinadores da Globo, outros são as próprias empresas Globo, Folha, Estadão, que têm benefícios aí, a Globo, no caso, mais de 100 milhões de reais por ano em benefício fiscal. Aí disso não quer cortar não, né? Então, imagina se em vez de falar do Bolsonaro, eu fosse falar do outro assunto que tá bombando, que é esse. Ou outro, sucesso do Lula no G20. Ou outro, olha, o Lula e a China aí fazendo uma parceria. A China comunista e o Lula aí contra o imperialismo dos Estados Unidos. Aí, nossa senhora, tá ruim, né? Então,
é um outro dos motivos pelos quais eles focam no Bolsonaro. Mas eu lembro algumas semanas atrás que saíam notícias aí contra o Bolsonaro e a imprensa não colocava nem na página principal. E mesmo se não tivesse mais nada acontecendo no noticiário político, eles preferiam falar sobre nada do que falar sobre os crimes do Bolsonaro. Eu lembro, faz pouco tempo, até falei aqui, olha, é uma vergonha que sai aí um monte de coisa e não tá nem na página inicial de nenhum dos portais. Falei aqui faz o quê? 2 semanas? Dessa vez está na página inicial de todos os portais. A capa é sempre a cara do Bolsonaro com carinha de bunda. O Jornal Nacional batendo forte, os outros jornais da imprensa batendo forte. Isso me parece um movimento muito forte que está acontecendo desde o atentado aí que teve no STF e da posse do Trump, que é, tem que prender o Bolsonaro logo. Quando a imprensa inteira começa a falar e começa a empurrar isso, é para já colocar na cabeça das pessoas, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Inclusive, várias matérias falam, Bolsonaro pode ser preso, veja o que acontece agora. E todas essas matérias dizem, olha, o Bolsonaro pode ser preso se houver risco de fuga, ou algumas outras coisas podem ensejar prisão preventiva. Todas citam que pode ter prisão preventiva do Bolsonaro. Algumas focam aí que, olha, o comum é que ele seja preso depois do julgamento, mas todas falam, mas pode ter preventiva. Quer dizer, já começa a colocar ali na cabeça, até de quem é de direita, de quem é bolsominion, vai se acostumando com a ideia de que o Bolsonaro estará preso. Então, enquanto isso, o Procurador-Geral da República, agora ele é a única pessoa que pode pedir a prisão do Bolsonaro, pelo menos nesses inquéritos. Não sei se outros inquéritos que estão na PF podem aí ter um pedido de prisão do Bolsonaro. Tem o da BIM paralela, que o Bolsonaro não foi alvo ainda diretamente, até o momento não. Tem aí inquérito dos cartões corporativos, tem alguns outros aí que a polícia vai começar a ver esses inquéritos agora, com mais afinco. Tem 3 inquéritos, segundo aí a Globo também, que começam a partir das quebras de sigilo dos celulares do Frederick Wassef, 3 inquéritos novos. Então, a polícia vai ter chances aí, se quiser, de pedir prisão do Bolsonaro. Mas no momento, por golpe de Estado, depois que o indiciamento foi feito e a investigação acabou, só quem pode pedir a prisão do Bolsonaro é o senhor Paulo Gonet. Ele é quem pode pedir uma preventiva, e é isso que ele está discutindo aí com vários aí, com pares de Brasília, que pede a prisão preventiva do Bolsonaro, sim ou não. A opinião aqui do Thiago é a seguinte, já passou da hora, já era para estar preso faz tempo, mas o fato de passar da hora não quer dizer que não prende, não, tem que prender. Tá fazendo hora extra o Bolsonaro fora da jaula. Ele tá dando a impressão para todo mundo que quer dar um golpe de Estado algum dia de que, olha, vale a pena, viu? Passados aí quase 2 anos, eu tô onde? Eu estou em São Miguel dos Milagres, Alagoas, num dos lugares mais bonitos do mundo aí, aproveitando a vida, aproveitando a praia, o sol aí do quase verão do Nordeste e tudo mais. Ainda não chegou verão, né? Mas é quase verão, é um solaço e tô vivendo a melhor vida possível. Obviamente o Bolsonaro não dorme mais, ou dorme na base de calmante, mas ele tá lá no melhor lugar, ele não tá enjaulado numa cela. É isso, que é onde ele deveria estar. Então, ele ficando lá, ele continua articulando com seus pares tentativa de golpe de Estado, ele continua ali incentivando deputados, senadores e influenciadores bolsonaristas e, principalmente, incentivando seus milhões de seguidores a ficarem aí contra a democracia e contra as instituições. Ele continua, e não só ele, viu? São vários outros que, eles estando soltos, vão empoderando os golpistas. Por isso que eles fazem a ameaça ao Alexandre de Moraes em pleno Congresso Nacional e ainda publicam nas próprias redes sociais. É isso. Então, parece que finalmente, depois aí do atentado ao STF, perceberam, se quiserem aí pacificar o Brasil, tem que começar a prender todos os chefões. Ah, mas tem que julgar antes. Não precisa, tem muita prova, viu? Tem muita prova e tem muito indício aí para prisão preventiva do Bolsonaro. Tem vários requisitos cumpridos por uma prisão preventiva. Só falta o requisito que é o Alexandre e o Gonet quererem. Isso que é. A Polícia Federal, no caso, não pediu em momento algum. O Gonet, veremos se ele vai aí matar no peito e pedir a prisão do Bolsonaro. Lembremos que em 2023, quando ainda era o Augusto Aras, tinha desculpinha que saía na imprensa, eu lembro como se fosse ontem, porque eu lia na imprensa e falava aqui no Plantão Brasil a desculpa da imprensa. Já falava criticando, para mim era desculpinha.
de que era, olha, a Polícia Federal não vai pedir a prisão do Bolsonaro agora, porque o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, sempre faz parecer contra, sempre é pedido ali a opinião do Ministério Público, e ele sempre dá um parecer contra a prisão dos bolsonaristas. E para decretar a prisão do Bolsonaro sem o Ministério Público a favor, seria mais difícil para Alexandre de Moraes, ele quer que todos os órgãos estejam coesos. Tá, aí entrou o Gonê, que estaria a favor. E a Polícia Federal também não pediu a prisão esse tempo todo. Aí, 1 ano já quase aí do Gonê. Nada. E o próprio Gonê também não pediu. E o pior, o Gonê recebeu um indiciamento do Bolsonaro em março, não trabalhou naquilo, mandou de volta para a Polícia Federal mandou de volta para ele agora em agosto, junto com o caso das joias, estamos aí em novembro, teve agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses já, e ele não fez as denúncias. Agora ele fala, não, agora eu vou ligar esses casos todos com o caso aí do golpe de Estado. Olha, realmente, só em fevereiro, hein? Vai chegar em fevereiro, o Gonê vai falar, não, isso fica lá para depois da Páscoa. Aí chega a Páscoa, aí ele fala, eu não sei, porque vai ter recesso agora em julho, depois fica para agosto. Aí chega agosto, ele fala, olha, vai ficar aí para o fim do ano. Aí chega o fim do ano de 2025 e fala, olha, 2026 não dá porque é ano eleitoral, né? Então vai ficar para 2027. Só falta isso, viu? E todo mundo com o narizinho de palhaço. Então prende logo. No caso, a pressão para que seja preso o Bolsonaro é cada vez maior. E no caso aí, a movimentação da imprensa e do que está acontecendo em Brasília indica que pode estar bem perto. O que dizem aí vários juristas com fontes no STF, na Procuradoria-Geral da República, é que em 2025, no primeiro semestre, deve ser já o julgamento. Deve ser feita a denúncia, tornado réu e já julgamento desse caso, e que o STF deve parar tudo o que está fazendo, ou seja, parar a pauta só para julgar rapidamente aí o Bolsonaro e os outros terroristas. Assim como, eu lembro quando teve o caso do Mensalão, o STF parou a pauta. O STF não trabalhou em nada por mais de 6 meses só para julgar o caso do Mensalão. Depois daquilo, o STF teve que criar 2 turmas que tinham poder de plenário cada uma das turmas para que pudesse julgar casos 2 vezes mais rápido. É isso que aconteceu, tá? Então agora tá na hora de fazer o mesmo, fazer aí uma força-tarefa dos ministros e ficar aí 2, 3 meses só julgando o golpe de Estado. E eu vou falar, vai ser o julgamento do século, viu? Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, desde que eles estavam no poder, a gente já estava aqui na linha de frente contra eles. Falou!